Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, descansados, né? Depois da semana de recesso, voltamos com as aulas gravadas, videoaulas. Estamos na semana 22 e vamos trabalhar com a apostila número 3. Peguem a apostila então, vamos lá. Na apostila 3, nós vamos trabalhar hoje com as páginas 12 a 15, referentes a artigos e numerais. É um conteúdo que já foi passado lá no início do ano, antes dos substantivos, dos verbos, né? A gente já trabalhou um pouquinho, mas ela retoma aqui, essa classe gramatical é retomada aqui, as duas classes, ok? Então, nós vamos rever e fazer alguns exercícios. E de tarefa, vocês têm a página 87 e 88 da apostila. Então, nessa página, nós temos o início, um quadrinho, né, informativo, falando sobre a questão do trabalho infantil. Como nós lemos o diário do Grumete, que falava, né, que era uma criança que trabalhava num navio, numa embarcação, e lá, né, ficou um pouco estranho quando ele dizia que as pessoas pediam, obrigavam, na verdade, ele a fazer algumas tarefas. Então, aqui fala um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vocês já devem conhecer, o ECA, né? É uma lei que vigora no Brasil desde 1990 e apresenta os direitos fundamentais da criança e do adolescente. O Estatuto determina o que os governos e a sociedade devem oferecer. Com relação ao trabalho, estabelece que menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, a não ser que a atividade que vierem a desempenhar tenha por finalidade profissionalizá-los, isto é, fazê-los aprender um trabalho. Menores de 14 anos não podem trabalhar nem para aprender uma profissão. Então, se tiver o objetivo de aprender uma profissão, beleza, se não, não. Você sabia, apesar de o trabalho infantil ser proibido no Brasil, mais de 5 milhões de jovens de 5 a 17 anos trabalham? É ilegal, mas acontece. Há países que deixam de comprar certos produtos de outros que utilizam o trabalho infantil. Nas zonas agrícolas, muitas crianças deixam de ir à escola para trabalhar nas plantações e ajudar o sustento da família. Paga-se muito pouco pelo trabalho infantil, por isso é vantajoso para quem o explora. O envolvimento de crianças no tráfico de drogas e na prostituição é uma forma de trabalho infantil também. E a exploração do trabalho infantil deve ser denunciada como qualquer outro crime. Depois das informações, então, que nós lemos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, veio uma questãozinha. Se a nau de Cabral fosse brasileira e cruzasse os mares nos dias atuais, poderia valer-se do trabalho dos grumetes, como aconteceu em 1500? Por quê? Não, né? Justamente porque existe hoje uma legislação que proíbe o trabalho infantil. 1.10. Examine os trechos seguintes, em que apenas a palavra em negrito, o artigo, foi substituída por outra. Verifique se, em cada caso, a substituição alterou o sentido do texto. Letra A. Estou na capitania. A nau de Pedro Álvares Cabral. Nos permite entender que o grumete estava, letra A, em uma das naus de Pedro Álvares Cabral e B, na nau onde se encontrava o Pedro Álvares Cabral. Letra B, na nau onde se encontrava Pedro Álvares Cabral. Letra B. Estou na capitania. Uma nau de Pedro Álvares Cabral nos leva a entender que Pedro Álvares Cabral tinha, letra A, mais de uma nau, B, somente uma, mais de uma, letra A. C, Pedro Álvares Cabral, o comandante da frota, nos leva a entender que Cabral, letra A, era o único comandante da frota e B, era um dos, o comandante, então ele era o único, letra A. Questão D. Pedro Álvares Cabral, um comandante da frota, nos leva a entender que Cabral, letra A, era o único comandante ou era um dos? Letra B, um dos. Então, quando eu uso o a ou o, que são artigos definidos, indica que é só aquele único. Quando eu uso os artigos indefinidos, um ou uma, pode ser um dos ou uma das.
Questão E. Ele é um nobre, nos leva a entender que na época Cabral era o único ou maior nobre. E B. Existiam outros nobres. Existiam outros nobres. Ele era um nobre. F. Ele é o nobre, nos leva a entender que na época, letra A, Cabral era o único nobre e B, existiam outros. Era o único porque o artigo é definido. Aqui nós temos um quadrinho que explica novamente toda a parte dos artigos, que já foi explicado no início do ano, portanto não cairá de novo em prova, mas aparece essa classe gramatical novamente na apostila e nós vamos só fazer uma revisãozinha. Artigos, então, né, são usados para individualizar um nome, um substantivo. Os definidos, a, o, os indefinidos, um, uma. Variam em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Aqui continua a explicaçãozinha com alguns exemplos, né? Uma aventura, as embarcações. Então, quando eu digo uma aventura, feminino, singular. As embarcações, feminino, plural. Questão 1.11. Selecione uma frase do texto que apresente um ou mais artigos. Substitua esses artigos. Se for definido, troque por indefinido. Se for indefinido, troque por definido. Preste atenção ao gênero e número do substantivo fazer a troca. Aí essa atividade vocês iam fazer em sala de aulas, reunindo-se, né, em grupos, em colegas, para tentar verificar quem fez corretamente, quem não fez e tirar suas dúvidas. Vocês vão fazer individualmente e caso tenham dúvida, podem me perguntar na aula ao vivo, tá? O texto é lá do Diário do Grumete, então escolham uma frase e substituam esse artigo. 1.12. Sublinhe no texto Diário de um Grumete algarismos e palavras que dão ideia de número. Por exemplo, décimo, um terço, triplo, ideia de número, que são os numerais. Nós já aprendemos também sobre os numerais. Lembra, os numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro, os cardinais, 1, 2, 3, os multiplicativos, dobro, triplo, os fracionários, 1/4, 2/3. Procurem e sublinhem lá no texto também do Diário de um Grumete, cada um na sua apostila. Aqui então vem aquele quadrinho do que eu já falei anteriormente, a ideia, né? Os numerais são palavras que dão ideia de números e são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. 1.13. Provavelmente você tem observado que no texto os numerais ora foram registrados com algarismos, ora escritos por extenso. Isso significa que tanto faz adotar uma forma ou outra para registrá-los? Na realidade, não há regras rígidas para registro dos numerais, mas isso não significa que, no mesmo texto, se use uma ou outra forma sem basear-se em algum critério, que deve ser adotado para determinar se o numeral será registrado em algarismo ou por extenso. Lembrando que o algarismo é aquele que você usa na aula de matemática. Seu desafio será descobrir os critérios adotados para registros dos numerais no texto Diário de um Grumete. Letra A. Qual a forma adotada para registro das datas? Então, vocês vão observar lá no texto que nas datas foram utilizados algarismos. B. Com exceção das datas, há alguma frase que se inicia com algum numeral registrado com algarismos? Não. Então, com exceção, tirando as datas, todas as frases, nenhuma delas começa com algarismos. C. Algum numeral que seria falado ou escrito usando mais de uma palavra, por exemplo, 21, foi escrito por extenso? Também não. Se vocês observarem lá no texto, voltarem também, não vão encontrar. D. Como foi registrado o número decimal que aparece no texto? O decimal foi com algarismos também. E a última página, página 15, aparece um quadrinho com um registro dos numerais. Se compararmos os manuais de redação de diferentes editoras, podemos constatar que há algumas variações nos critérios.
para o registro dos numerais. No entanto, em linhas gerais, todos levam em conta alguns fatores para estabelecê-los. O quadro a seguir apresenta critérios que você pode adotar ao produzir seus textos. O fator, número de palavras que compõem o numeral. Depois, algarismos, números compostos formados por mais de uma palavra, 37, 254. Por extenso, números simples formados por uma só palavra, 0 a 20, 30, 100, meio, triplo. Tipo de texto, cheques e outros documentos que exigem precisão de valores. Tabelas e quadros vão ser usados os algarismos e por extenso. Posição de formação na frase, o início da frase por extenso. 35 alunos compareceram. Então, no início de frase, nunca algarismos, sempre por extenso. Mais de um numeral na mesma frase, usados para comparação de elementos. Se pelo menos um deles for número composto, navegamos a uma velocidade de 4,8 nós. Se forem todos números simples, a velocidade caiu para 2 nós. Então, aqui nós temos uma tabelinha que verifica, então, um pouquinho dessa regra do uso dos numerais em textos, ok? Encerramos aqui essa videoaula. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau. Não esqueçam da tarefa.